Capítulo 16. Uma escolha difícil. Um maior presente. Stannis encarou Raistlin. Nenhum tremor de pálpebra traiu seus sentimentos, se é que o mago tinha algum sentimento. Os olhos dele se encontraram e, como sempre, Stannis sentiu que o mago via mais do que era visível para ele. De repente, Stannis odiou Raistlin. Odiou-o com uma intensidade que chocou o meio-elfo. Odiou-o por não sentir essa dor. Odiou-o e invejou-o ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer alguma coisa, Sturm disse de modo severo. Ele não está morto e o dragão pode voltar. Muito bem, Stannis disse, com a voz presa na garganta. Enrolem-no em um cobertor, mas me dê um momento a sós com Lua Dourada. O meio-elfo atravessou lentamente o pátio. Seus passos ecoavam na calada da noite, enquanto ele subia os degraus de mármore de um alpendre, no qual Lua Dourada se encontrava em pé em frente às portas douradas que brilhavam. Olhando para trás, Stannis viu seus amigos enrolando cobertores que eles haviam retirado de suas mochilas em torno de galhos de árvores, para fazer uma maca de campanha. O corpo do homem não era mais que uma massa escura sem forma sob a luz do luar. Traga-o para mim, Stannis. Lua Dourada repetiu, enquanto o meio-elfo se aproximava dela. Ele segurou a mão dela. Lua Dourada, Stannis disse. Vendaval está horrivelmente ferido. Ele está morrendo. Não há nada que você possa fazer, nem mesmo o cajado. Psiu. Stannis, Lua Dourada disse gentilmente. O meio-elfo ficou em silêncio, vendo-a claramente pela primeira vez. Surpreso, ele percebeu que a mulher das planícies estava tranquila, calma e animada. O rosto dela, à luz do luar, era o rosto do marinheiro que tinha lutado contra mares tempestuosos em seu barco frágil e havia finalmente alcançado águas tranquilas. Venha para dentro do templo, meu amigo, disse Lua Dourada, olhando fixamente com seus olhos lindos para os olhos de Stannis. Venha para dentro e traga Vendaval para mim. Lua Dourada não tinha ouvido o dragão se aproximando. Ela não tinha visto o ataque contra Vendaval. Quando eles entraram no pátio danificado de Chakzaroth, Lua Dourada sentiu uma estranha e poderosa força, atraindo-a para dentro do templo. Ela atravessou os destroços e subiu a escada, esquecida do resto do mundo, atenta apenas às portas douradas que brilhavam sob o luar prata avermelhado. Ela se aproximou delas e ficou parada por um instante. Depois ela tomou consciência da confusão atrás dela e ouviu Vendaval chamar seu nome. Lua Dourada! Ela fez uma pausa, relutante em deixar Vendaval e os amigos dela, sabendo que um mal terrível estava prestes a sair do poço. Venha para dentro, minha filha, uma voz gentil a chamou. Lua Dourada levantou a cabeça e olhou fixamente para as portas. Lágrimas rolaram em seu rosto. Era a voz de sua mãe, Triste Canção, sacerdotisa de Quexu, que tinha morrido há muito tempo, quando Lua Dourada era muito pequena. Triste Canção? Lua Dourada engasgou. Mãe! Muitos anos se passaram e eles têm sido tristes para você, minha filha. A voz da mãe, muito mais sentida no coração do que ouvida. E eu temo que sua carga não vai ficar menor tão cedo. Na verdade, se continuar, você deixará essa escuridão e penetrará numa escuridão ainda mais densa. A verdade iluminará seu caminho, minha filha, embora você possa vir e descobrir que a luz dela brilha fraca na vasta e terrível noite que se encontra à frente. Ainda assim, sem a verdade, todos perecerão e se perderão. Venha para dentro do templo comigo, filha. Você encontrará o que busca. Mas meus amigos, Vendaval! Lua Dourada olhou para trás, para o poço, e viu Vendaval tropeçar nas pedras do pavimento que tremiam. Eles não são capazes de lutar contra esse mal. Eles morrerão sem mim. O cajado pode ajudar. Eu não posso abandoná-los. Ela começou a se virar quando a escuridão desceu. Eu não consigo vê-los. Vendaval! Mãe, ajude-me! Ela gritou agoniada, mas não houve resposta. Isso não é justo! Lua Dourada gritou silenciosamente, cerrando os punhos. Nós nunca quisemos isto. Nós só queríamos amar um ao outro. E agora? Agora nós podemos perder isso. Nós sacrificamos muita coisa e nada disso faz diferença alguma. Eu tenho 30 anos de idade, mãe. 30 e não tenho nenhum filho. Eles levaram minha juventude, eles levaram meu povo. Eu não tenho nada para mostrar em troca. Nada, exceto isto. Ela chacoalhou o cajado. E agora me pedem mais uma vez que eu dê ainda mais.
A raiva dela acalmou. Vendaval. Teria ele sentido raiva durante todos esses longos anos em que ele buscou respostas? Tudo que ele encontrou foi este cajado que trouxe ainda mais perguntas. Não, ele não teve raiva, ela pensou. A fé dele é profunda. Eu sou fraca. Vendaval estava disposto a morrer por sua fé. Parece que eu estou disposta a viver, mesmo que isso signifique viver sem ele. Lua Dourada encostou a cabeça nas portas douradas, cuja superfície de metal provocava uma sensação fria contra sua pele. Relutante, ela tomou uma decisão difícil. Eu irei em frente, mãe. Mas, se Vendaval morrer, meu coração morrerá também. Eu peço somente uma coisa. Se ele morrer, deixe-o saber de alguma forma que eu continuarei à busca dele. Inclinando-se sobre o cajado, a líder dos Quexu abriu as portas douradas e entrou no templo. As portas se fecharam atrás dela, no exato momento em que o dragão saiu do poço. Lua Dourada entrou em uma escuridão suave e envolvente. No princípio, ela não conseguia ver nada, mas a lembrança de estar relembrando um abraço caloroso e bem apertado de sua mãe brincou com sua mente. Uma luz fraca começou a brilhar à sua volta. Lua Dourada percebeu que ela estava debaixo de um grande domo que se elevava bem acima do chão de ladrilhos decorados com desenhos intricados. Sob o domo, no centro do saguão, havia uma estátua de mármore de uma graça e beleza singulares. A luz que havia nessa sala emanava dessa estátua. Lua Dourada em transe caminhou na direção dela. A estátua era de uma mulher de vestes esvoaçantes. Seu rosto de mármore tinha uma expressão que irradiava esperança com um toque de tristeza. Havia um amuleto estranho pendurado em seu pescoço. Esta é Michacal, deusa da cura, a quem eu sirvo, disse a voz de sua mãe. Ouça as palavras dela, minha filha. Lua Dourada ficou em pé, bem em frente da estátua, maravilhando-se com sua beleza. Mas ela parecia estar inacabada, incompleta. Lua Dourada percebeu que parte da estátua estava faltando. As mãos de mármore da mulher eram curvas, como se ela estivesse segurando um longo e fino bastão. Mas as mãos estavam vazias. Sem pensar conscientemente nisso, simplesmente devido à necessidade de completar tal beleza, Lua Dourada enfiou seu cajado nas mãos de mármore. Ele começou a brilhar com uma luz azul suave. Lua Dourada deu um passo para trás espantada. A luz do cajado aumentou até atingir um esplendor que cegava. Lua Dourada cobriu os olhos e caiu de joelhos. Um poder grande e amoroso encheu seu coração. Ela se arrependeu amargamente de sua raiva. Não se envergonhe, amada discípula. Foi sua indagação que a trouxe até nós e é sua raiva que a amparará durante as muitas provas que encontrará pela frente. Você veio em busca da verdade e você a receberá. Os deuses não se afastaram do homem. Foi o homem que se afastou dos verdadeiros deuses. Kryn está prestes a enfrentar sua maior prova. Mais do que nunca, os homens precisarão da verdade. Você, minha discípula, deve devolver a verdade e o poder dos deuses verdadeiros aos homens. É hora de restaurar o equilíbrio do universo. O mal fez a balança pender, pois apesar dos deuses do bem terem voltado para o homem, os deuses do mal também o fizeram. A Rainha das Trevas retornou, buscando aquilo que permitirá que ela caminhe mais uma vez livre por essas terras. Dragões, que tinham sido banidos para as regiões inferiores, caminham sobre a terra. Dragões, pensou Lua Dourada, como em um sonho. Ela achou difícil se concentrar e assimilar as palavras que inundaram sua mente. Somente mais tarde ela compreenderia totalmente a mensagem. Então ela se lembraria das palavras pelo resto de sua vida. Para ganhar o poder para derrotá-los, você precisará da verdade dos deuses. Este é o presente maior de que você ouviu falar. Embaixo deste templo, nas ruínas assombradas pelas glórias de épocas passadas, descansam os discos de Michacal, discos circulares feitos de platina luminosa. Encontre os discos e você poderá invocar todo o meu poder, pois eu sou Michacal, deusa da cura. Sua caminhada não será fácil. Os deuses do mal conhecem e temem o grande poder da verdade. O antigo e poderoso dragão negro, K'Sante, conhecido pelos homens como Ônix, guarda os discos. O covil dele fica na cidade destruída de Shaktizaroth, abaixo de nós. O perigo está à sua frente se você optar por tentar recuperar os discos. Portanto, eu abençoo este cajado. Apresente-o com bravura, nunca com hesitação, e você triunfará. A voz desapareceu. Foi então que Lua Dourada ouviu o grito de morte de Vendaval.
Tanis entrou no templo e teve a sensação de ter andado para trás na memória. O sol estava iluminando as árvores de Qualinost. Ele, Laurana e o irmão dela, Giltanas, estavam deitados na margem do rio, rindo e compartilhando sonhos, como parte de alguma brincadeira de crianças. Foram poucos os dias felizes na infância de Tanis. O meio-elfo aprendeu cedo que ele era diferente dos outros. Mas aquele dia havia sido um dia de sol dourado e amizade calorosa. A paz relembrada inundou-o, diminuindo sua dor e seu terror. Ele se voltou para a lua dourada que se encontrava em pé ao seu lado, silenciosa. Que lugar é este? Essa é uma história que terá de esperar para ser contada, Lua Dourada respondeu. Tocando o braço de Tanis com a mão, ela fez com que ele cruzasse o chão de ladrilhos bruxuleantes até ambos estarem em frente à luminosa estátua de mármore de Michacal. O cajado de cristal azul irradiava um brilho intenso que iluminava toda a câmara. Mas, no momento em que os lábios de Tanis se abriram maravilhados, uma sombra escureceu a sala. Ele e Lua Dourada viraram-se para a porta. Caramon e Sturm entraram, carregando o corpo de Vendaval na maca improvisada. Flint e Taslerhoff estavam um de cada lado da maca, formando uma espécie estranha de guardas de honra. O anão parecia velho e exausto, o Kender extraordinariamente quieto. A procissão sombria moveu-se lentamente para dentro. Atrás deles vinha Raistlin, com as mãos enfiadas no roupão e o capuz cobrindo-lhe a cabeça, o próprio espectro da morte. Eles atravessaram o chão de mármore, concentrados na carga que transportavam, e pararam diante de Tanis e Lua Dourada. Tanis olhou para o corpo aos pés de Lua Dourada e fechou os olhos. O sangue havia ensopado o grosso cobertor, formando grandes manchas escuras no tecido. Remova o cobertor, Lua Dourada ordenou. Caramon olhou para Tanis implorando. Lua Dourada, Tanis começou gentilmente. De repente, antes que alguém pudesse impedi-lo, Raistlin curvou-se e arrancou o cobertor manchado de sangue que cobria o corpo. Lua Dourada soltou um gemido estrangulado diante da visão do corpo torturado de Vendaval e ficou tão pálida que Tanis estendeu sua mão com medo de que ela pudesse desmaiar. Mas Lua Dourada era filha de um povo forte e orgulhoso. Ela engoliu um seco e respirou fundo. Depois virou-se e caminhou até a estátua de mármore. Ela ergueu cuidadosamente o cajado de cristal azul que se encontrava nas mãos da deusa. Depois retornou e se ajoelhou ao lado do corpo de Vendaval. Kan Toká, ela disse suavemente. Meu amado. Esticando uma mão trêmula, ela tocou na testa do moribundo homem das planícies. O rosto cego se moveu na direção dela, como se ele a tivesse ouvido. Uma das mãos enegrecidas se agitou debilmente, como se ele fosse tocá-la. Então, ele estremeceu e ficou totalmente inerte. Lágrimas escorriam sem serem notadas pelas bochechas de Lua Dourada, enquanto ela estendia o cajado sobre o corpo de Vendaval. Uma luz suave encheu a câmara. Todos aqueles que foram tocados pela luz sentiram-se descansados e revigorados. A dor e a exaustão dos esforços do dia deixaram seus corpos. O terror provocado pelo ataque do dragão foi eliminado de suas mentes como o sol atravessa a neblina. Então a luz do cajado diminuiu e sumiu. A noite invadiu o templo, iluminado mais uma vez apenas pela luz que emanava da estátua de mármore. Tanis piscou, tentando acostumar seus olhos outra vez ao escuro. Depois ele ouviu uma voz grave. Kan Toká né Sirakan. Ele ouviu Lua Dourada gritar de alegria. Tanis olhou para baixo, para aquilo que deveria ser o cadáver de Vendaval. Ao invés disso, ele viu o homem das planícies sentado, estendendo os braços para a Lua Dourada. Ela o abraçou rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, disse Lua Dourada chegando ao fim de sua história, nós temos de encontrar o caminho para a cidade destruída que se encontra em algum lugar debaixo do templo e retirar os discos do covil do dragão. Eles estavam comendo um jantar frugal, sentados no chão da câmara principal do templo. Uma rápida inspeção no prédio revelou que ele estava vazio, embora Caramon afirmasse ter encontrado pegadas de dragonianos na escada, junto com as pegadas de uma outra criatura que o guerreiro não era capaz de identificar. Não era um edifício grande. Havia 2 salas de devoção localizadas em lados opostos do corredor que levava à câmara principal, onde estava a estátua. 2 salas circulares saíam da câmara principal, uma ao norte e outra ao sul. Elas eram decoradas com afrescos, que estavam agora descorados e cobertos de fungo, a ponto de serem irreconhecíveis. 2 séries de portas douradas de folha dupla se abriram para o leste.
Caramon disse ter encontrado uma escada que levava para a cidade destruída que se encontrava embaixo deles. Era possível ouvir o som tênue de ondas, lembrando-os de que estavam empoleirados sobre um grande rochedo de onde se podia ver um novo mar. Os companheiros sentaram-se, cada um absorvido em seus próprios pensamentos, tentando assimilar as novas que Lua Dourada tinha trazido. Taslerhoff, entretanto, continuou a cutucar as paredes dos quartos, espiando todos os cantos escuros. Por não encontrar nada interessante, o Kender ficou entediado e voltou para junto do grupo, segurando o antigo elmo nas mãos. O elmo era grande demais para ele. De qualquer forma, os Kenders nunca usavam elmos por considerá-los importunos e restritivos. Ele jogou o elmo para o anão. — O que é isso? Flint perguntou desconfiado, segurando o elmo perto da luz emanada pelo cajado de Raistlin. Era um elmo de desenho antigo, bem trabalhado por um ferreiro habilidoso. Sem dúvida nenhuma, um anão, Flint pensou, esfregando as mãos carinhosamente no elmo. Uma longa mecha de pelo de animal decorava o topo do elmo. Flint jogou o elmo dragoniano que estava usando no chão, depois colocou o elmo recém-descoberto em sua cabeça. Ele serviu perfeitamente. Sorrindo, ele o tirou, admirando mais uma vez o trabalho do artesão. Tanis o observava, entretido. — Aquilo é rabo de cavalo? Ele disse, apontando para a mecha. — Não, não é! O anão protestou, franzindo a testa. Ele cheirou a mecha e, torcendo o nariz, como não espirrou, ele olhou para Tanis em trunfo. — É pelo de crina de grifo! Caramon deu uma gargalhada. — Grifo? Ele disse bufando. — Existem tantos grifos em Kryn quanto... dragões? Completou Raistlin calmamente. A conversa cessou abruptamente. Sturm tossiu, limpando a garganta. — É melhor nós descansarmos, ele disse. Eu ficarei com o primeiro turno de vigia. — Ninguém precisa ficar de vigia esta noite, Lua Dourada disse suavemente. Ela estava sentada perto de Vendaval. O alto homem das planícies não tinha falado muito desde a sua escaramuça com a morte. Ele tinha ficado um bom tempo olhando a estátua de Mishakal, reconhecendo a mulher que tinha lhe dado o cajado sob a luz azul, mas ele se recusou a responder qualquer pergunta ou discutir o assunto. — Nós estamos seguros aqui, Lua Dourada afirmou, olhando para a estátua. Caramon ergueu as sobrancelhas. Sturm franziu a testa e alisou os bigodes. Os dois eram educados demais para questionar a fé de Lua Dourada, mas Tanis sabia que nenhum dos dois guerreiros iria se sentir seguro se não houvesse vigia. Por outro lado, não faltavam muitas horas até o amanhecer, e todos eles precisavam descansar. Raistlin já estava dormindo enrolado em suas vestes num canto escuro da câmara. — Eu acho que Lua Dourada tem razão, Taslerhoff disse. Vamos confiar nesses deuses antigos, pois parece que nós os encontramos. — Os elfos nunca os perderam, nem os anões, Flint protestou, franzindo as sobrancelhas. — Eu não compreendo nada disso. Reorx é presumivelmente um dos deuses antigos. Nós o adoramos desde o cataclismo. — Adorar? Tanis perguntou. — Ou suplicar em desespero porque seu povo foi expulso do reino sobre a montanha? — Não, não fique bravo. Tanis levantou a mão ao ver o rosto do anão ficar vermelho. Os elfos não são melhores. Nós suplicamos aos deuses quando nossa terra natal foi destruída. Nós sabemos dos deuses e honramos sua memória, assim como alguém honraria os mortos. Os clérigos elfos desapareceram há muito tempo, da mesma forma que os clérigos anões. Eu me lembro de Mishakal, a curandeira. Eu me lembro de ter ouvido histórias sobre ela quando era jovem. Eu me lembro de ter ouvido histórias de dragões também. Histórias de criança, Raistlin diria. Parece que nossa infância voltou para nos assombrar, ou nos salvar. Eu não sei qual dos dois. Eu vi 2 milagres essa noite, um do mal e outro do bem. Eu tenho de acreditar em ambos, se for para eu confiar nas evidências dos meus sentidos. A despeito disso, o meio-elfo suspirou. Eu digo que devemos nos revezar na vigia hoje à noite. Me desculpe, dama. Eu queria que minha fé fosse tão grande quanto a sua. Sturm ficou com o primeiro turno de vigia. O resto deles se enrolou em seus cobertores e deitou no piso de ladrilho. O cavaleiro ficou andando pelo templo iluminado pela luz da lua, examinando os quartos quietos, mais por força do hábito do que por pressentir alguma ameaça. Ele ouviu o vento soprando frio e forte lá fora, vindo do norte, mas lá dentro estava estranhamente quente e confortável demais. Sentado na base da estátua, Sturm sentiu uma paz agradável tomar conta dele.
Perplexo, ele se sentou de costas eretas e percebeu envergonhado que quase havia dormido durante seu turno de vigia. Isso era indesculpável. Repreendendo a si mesmo com severidade, o cavaleiro decidiu que ele andaria durante sua vigia, de 2 horas, como punição. Ele começou a se levantar e então parou. Ele ouviu um canto, uma voz de mulher. Sturm olhou em volta freneticamente com a mão na espada. Depois a mão desceu do punho. Ele reconheceu a voz e a canção. Era a voz da mãe dele. Uma vez mais Sturm estava com ela. Eles estavam fugindo de Solâmia, viajando acompanhados apenas por um lacaio de confiança, e ele estaria morto antes deles chegarem a Solace. A música era uma daquelas canções de ninar sem letra que eram mais velhas do que os dragões. A mãe de Sturm segurava seu filho próximo de si e tentava afastar o medo dela, cantando essa canção gentil e tranquilizante. Os olhos de Sturm se fecharam. O sono o abençoou. Abençoou também seus companheiros. A luz do cajado de Raistlin brilhava, mantendo afastada a escuridão.